bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, pequenininho. Ele tem 122 páginas, mas é cheio de conteúdo. Eu sofri para resumir todo o conteúdo desse livro nesse vídeo aqui hoje. A autora é a Alice von Hildebrand, ela é doutora em filosofia, professora e já escreveu diversos livros sobre filosofia, filosofia da religião. Antes de começar o vídeo, eu queria dar aqueles recadinhos tradicionais aqui do YouTube. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda terça e quinta eu tô colocando conteúdo novo aqui para vocês, falando sobre livros, sobre psicologia e qualquer outro tema que vocês sugerirem aí. Bom, a autora, ela vai começar nesse livro aqui falando sobre o feminismo. Então ela vai dizer o porquê o feminismo é prejudicial para as mulheres, como que o feminismo ele se concentra em olhar só para o lado ruim, as afirmações ruins que fizeram sobre as mulheres e esquecem de olhar as boas afirmações que já fizeram sobre as mulheres. Então, ela fala que o feminismo é uma aversão à feminilidade, é prejudicial às mulheres, odeia os homens, mas quer virilizar as mulheres, né, que colocar a virilidade dos homens nas mulheres, mesmo não gostando das atitudes deles. Elas desenterram argumentos torpes, então aqui no início, os primeiros capítulos falam sobre argumentos contra o privilégio de ser mulher, e aqui ela cita diversas falas assim de homens falando coisas bem horríveis mesmo sobre as mulheres, e ela fala que são esses argumentos que as feministas desenterraram. Elas fizeram um ótimo trabalho em desenterrar esses argumentos torpes sobre as mulheres. Depois ela fala sobre os argumentos a favor do privilégio de ser mulher, e aí ela traz algumas citações que falam bem sobre ser mulher, que falam coisas boas, né, sobre ser mulher. Como, por exemplo, ela cita Provérbios 31, que fala que a mulher é muito mais preciosa do que joias. Depois ela cita também: não te prives de uma boa esposa e sábia, pois seu encanto vale mais do que ouro. Além disso, ela cita também alguns outros poetas que falam, por exemplo, que as mulheres são anjos mortais, criação divina. Ela traz também aqui Theodor Hecker, não sei como é que se fala, que alega que a natureza fez a mulher mais perfeita que o homem porque ela é mais inclinada a doar-se e a amar. Dentre essas, ela cita alguns outros também. Então ela vai trazer aqui tanto o lado de que falam sim mal das mulheres, né? Existem sim homens que desvalorizam as mulheres, citações, né? Ela cita Freud, que fala que as mulheres elas têm inveja dos homens. Ela cita a própria Simone de Beauvoir, que fala que as mulheres não produzem nada, que as mulheres são meros objetos que existem a fim de satisfazer os desejos do sexo masculino. E dentre outros aqui que eu não separei, mas que são super válidos assim, da gente ler, tem alguns bem horríveis mesmo, mas é muito legal que nesse livro ela sempre vai trazer esses dois lados, sabe? Os argumentos a favor, os argumentos contra, os prós e os contras das características da feminilidade, da fraqueza, do ser mulher. Então ela não deixa a desejar nesse quesito de apresentar pontos de vista diferentes. A autora também vai se ater a quebrar esse mito de que a Bíblia é machista e que despreza as mulheres. Ela diz que esses argumentos podem ser facilmente rebatidos. Por exemplo, ela traz sobre Eva, né? Que muitas pessoas falam que a mulher é secundária porque ela foi criada depois de Adão. Ela rebate esse argumento dizendo que a gente poderia olhar pelo olhar de que Deus primeiro criou o que é menos e depois foi criando o que era mais importante, como por exemplo, ele criou primeiro as coisas inanimadas, depois os animais, depois criou o homem, Adão, depois criou a mulher. Então olha só como depende do ponto de vista, né? Ela traz esse argumento para nos mostrar que depende de como a gente olha e não para afirmar que as mulheres são superiores. Outro argumento também é que a mulher é menos porque ela foi tirada da costela de Adão,
o que isso traria a mulher como secundária dentro da Bíblia. Mas não é verdade quando ela nos apresenta um outro olhar, que fala que Adão foi feito da terra e a mulher foi feita da costela de uma pessoa. Então, o que é melhor? Você ser feito da terra, que é algo sem valor, ou da costela de uma pessoa, um ser já vivo? Então, ela traz esses argumentos para nos mostrar que a Bíblia está longe de ser machista, é apenas um olhar aí defeituoso que as pessoas colocam. Algo muito incrível também aqui desse livro é que ela traz sobre a fraqueza dos dois sexos, nos mostrando que tanto homens quanto mulheres podem cair nessa de serem maus, de serem ruins, que tanto homens quanto mulheres têm as suas fraquezas sim, e que isso é consequência do pecado original. Então existem homens ruins, mulheres ruins, assim como existem mulheres boas e homens bons. Então eu acho muito legal que ela traz esse olhar que é meio óbvio, mas as pessoas esqueceram do óbvio, né? Ela fala que existe essa estupidez com os dois sexos, nos dois sexos, e mais pra frente também ela vai nos fazer o seguinte questionamento: por que nos vangloriar se nós não somos nada? A autora, como cristã, ela vai nos trazer que a nossa força vem de Deus. Por que a gente quer competir de quem é melhor, quem pode mais, se nós, na verdade, deveríamos reconhecer as nossas mazelas e falar e declarar que toda a nossa força vem do alto, vem de Deus, porque Ele sim nos capacita a ser bons e não a nossa própria força. Ela vai trazer também sobre a importância do serviço, o quanto que a mulher é maravilhosa servindo, se importando com os demais, assim como o homem também precisa ser, porque servir é elevado. Já dizia Senhor Jesus Cristo que maior é aquele que serve. Então, a dificuldade que a sociedade tem de ver que o serviço é algo elevado, você servir a outra pessoa, você querer o bem da outra pessoa, é o que tem de mais maravilhoso no mundo. E as pessoas normalmente querem ser servidas, né? Querem competir em quem é mais servido, quando, na verdade, o importante é buscar ser igual a Cristo, aquele que serviu aos seus discípulos. O privilégio de ser mulher também tem tudo a ver com o propósito da mulher, que é eterno. Vou ler uma parte aqui do livro que também está escrito aqui atrás e eu acho muito legal essa passagem, por isso eu vou ler, para não cometer o erro de falar algo errado aqui de uma passagem tão boa que tem aqui no livro. Uma coisa é certa, quando chegar a hora, nada que tiver sido produzido pelo homem subsistirá. Um dia todas as realizações humanas serão reduzidas a um monte de cinzas. Por outro lado, todas as crianças nascidas de mulher viverão eternamente, pois a elas foi concedida uma alma imortal, feita à imagem e semelhança de Deus. Sob essa luz, a afirmação de Simone de Beauvoir de que as mulheres não produzem nada mostra-se especialmente ridícula. Então ela traz aqui a eternidade do que a mulher produz, né? Ela gera novas almas que são eternas. E ela contrapõe com o argumento da feminista Simone de Beauvoir, que fala que as mulheres não produzem nada, mas na verdade as mulheres produzem o que tem de mais valioso nesse mundo, que é uma alma, um ser que vai ser eterno. E por outro lado, existem tantas coisas que os homens, que o ser humano faz aqui na Terra e que em algum momento vão sumir, não vão existir mais. No capítulo 4, ela fala sobre mulher, o sexo privilegiado, os prós e os contras da fraqueza de ser mulher. Como eu falei, a autora sempre vai trazer esses dois lados. Então ela traz o lado do sentimentalismo da mulher, que pode fazer ela não ser tão digna, né, que pode fazer com que ela caia nas suas próprias mazelas. E por outro lado, ela traz também o privilégio da fragilidade, da doçura. E um exemplo muito claro que eu anotei aqui nas minhas anotações sobre o livro, na Bíblia, é a Esther, que ela conseguiu salvar o seu povo com a sua fragilidade, algo que um homem com toda a sua força, nenhum homem naquele momento conseguiu fazer. Esther, chorando com a sua fragilidade, conseguiu o que nenhum homem com a sua força conseguiria naquele momento.
Então é mais ou menos alguns argumentos assim que ela traz aqui sobre os prós e os contras da fraqueza feminina, que é inevitável. É a mesma coisa que falar que a grama é verde. As mulheres têm um corpo, sim, mais fraco do que os homens. A gente tem menos músculos, o nosso corpo é, sim, diferente. E ela sempre vai ressaltar essas diferenças aqui no livro. O que é claro, mas as pessoas hoje em dia, às vezes, querem negar. Confiar na graça de Deus. Como eu falei lá no início, a confiança de que a força não vem da gente, não vem do que nós somos, mas sim do que Deus faz por nós, da força que vem do alto. Por que a gente vai querer competir? Por que a gente vai querer se vangloriar? Eu anotei aqui, por que se vangloriar? A força vem de Deus. É exatamente isso aqui que ela aborda com maestria. E às vezes a gente fica até envergonhado de tanta guerra dos sexos que está acontecendo hoje em dia, sendo que nós não somos nada por nós mesmos, sabe? A verdadeira força vem do alto. Muito trabalhado nesse livro também é o papel da mãe. O quanto que ser mãe é muito elevado. Já disse naquela passagem do livro que eu falei, né, de que a mulher, ela gera seres eternos. E hoje em dia as mulheres se esqueceram tanto disso que as próprias feministas, como a Simone de Beauvoir, a Betty Friedan, falavam que era como se fosse uma escravidão a mulher ser mãe. Mas na verdade é o papel mais valioso e mais lindo, isso a gente não pode negar. É claro que as mulheres podem escolher hoje em dia entre ser mãe e não serem mães. Mas a gente não pode negar de que é um papel incrível, é muito elevado você gerar um ser eterno, você poder educar aquela criança para a eternidade. Outro ponto também que ela traz sobre o aborto e o quanto muitas mulheres abortam e depois se dão conta do que elas fizeram, né? De que elas acabaram ali com a vida do próprio filho delas. E ela traz também aqui sobre a misericórdia de Deus, de que apesar disso, dessas escolhas que as mulheres fazem, Deus não as condena, né? Mas perdoa os nossos pecados, essa misericórdia mesmo do que a mulher tá fazendo, porque assim como a mulher pode elevar muito a sociedade, o papel da mulher é fundamental, ela traz aqui na sociedade, para ter esse equilíbrio na sociedade, assim como ela pode elevar, ela também pode puxar para baixo se ela usar os seus dons de uma forma errada, como por exemplo a sua beleza, a sua suavidade, a sua doçura, a sua sensualidade. Alguns pontos que eu marquei aqui. A natureza feminina está estruturalmente, ou seja, sem deliberação, voltada para o que é metafisicamente superior. Quão doce é ser fraca quando se é conduzida pelo Deus Todo-Poderoso e pleno de amor, que pode fazer todas as coisas. Então é isso, fica a indicação aqui da leitura. Eu tentei ser um pouco mais breve, porque normalmente os meus vídeos aí de livros estão ficando bem longos. E eu dei uma breve resumida, como vocês viram, o livro é bem curtinho, tem 100 e poucas páginas, mas ele tem muitos ensinamentos essenciais e de uma ótica cristã, como vocês viram aqui, mas todas as mulheres podem se beneficiar do que está escrito aqui, porque como eu falei, a autora ela traz os dois pontos de vista, ela nos mostra a realidade, sabe? Ela não fica só em um lado, ela não fica em um lugar tendencioso. Ela mostra os dois lados, nos apresenta os argumentos e aí a gente tira o que nos cabe aqui desse livro, como em qualquer outro. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí o seu like, o seu comentário, se você chegou até aqui, eu quero ver o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Clica aqui embaixo em compartilhar e manda aí para alguma mulher, alguma amiga, algum grupo aí que você acredita que vai se beneficiar desse vídeo e que precisa ler esse livro aqui e entender mais sobre o privilégio de ser mulher, o que é maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo.